Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um direto aqui na Quarentena da Bola com um treinador da Liga Pro, no caso de mais um histórico, até porque felizmente a nossa segunda Liga está cheia de clubes com grandíssimas tradições no futebol português. É o caso do Académico de Viseu, já com muitos anos na Primeira Liga, na Primeira Divisão, então o mítico Estádio do Fontelo, que toda a gente reconhece e acarinha. Como quem nos tem seguido sabe, temos tentado seguir e até agora tem sido possível a classificação, para dar uma ordem a estes meus convites de ouvirmos e conhecermos um bocadinho melhor os treinadores e os clubes da nossa Liga Pro. O Académico de Viseu, à altura da interrupção, era oitavo, com 34 pontos, e o treinador é o Rui Borges, quem agradeço desde já, Rui, por teres aceito este desafio, como sempre faço, e a disponibilidade para estarmos aqui na Quarentena da Bola. Obrigado, é um prazer enorme, é um gosto enorme estar aqui contigo e fazer parte desta Quarentena da Bola, que tem sido fantástico a seguir, porque a gente acaba por aprender bastante. Muito obrigado. Eu próprio aprendi muito, já agora partilhar, eu e o Rui já fomos adversários, eu como diretor desportivo, ele treinador, e eu pude ver na primeira pessoa o quanto as equipas de Rui são organizadas e bem trabalhadas. Fico contente que estejas na segunda liga a ter também o reconhecimento que acho que mereces, e obviamente o teu Académico este ano tem-no demonstrado, muitas vezes, e nós falámos disso em off, a face mais visível acabou por ser o jogo com o Futebol Clube do Porto, como aconteceu ao Varzim do Paulo Alves, que já aqui esteve a dizer exatamente isso, mas há muito mais trabalho e é disso que vamos falar um bocadinho e conhecer-te um bocadinho também como treinador, e acho que é interessante começarmos o que é que te levou ao treino, o teu percurso, primeiro como jogador, depois para treinador. Há ali uma ligação muito forte ao Mirandela também, portanto conhecermos um bocadinho o teu trajeto para depois avançarmos para o resto. Olha, o meu trajeto é simples. Eu, como jogador, fui um jogador mediano, ok? Não passei do CNS, neste caso. Fui um ano à segunda Liga, onde no currículo tenho um campeonato de segunda Liga, campeão por Trofense, no ano do António Conceição, com muito gosto. Mas fui um jogador mediano. Fui alguém que fiz a minha formação toda no clube da minha terra, no Sport Clube Mirandela. Cresci no clube, saí quando virei sénior, saí para o meu vizinho Bragança, para a segunda divisão neste caso, e depois fiz a minha carreira nestes campeonatos, andei no Paredes, andei no Braga B, Famalicão, Moreirense, Friamundo, passei por esses clubes com muito gosto e que admirei e tenho um gosto enorme em dizer que passei por eles. Acabei a minha carreira onde queria, no Sport Clube Mirandela. Também foi um clube que me deu desde cedo a oportunidade, não sei se viam em mim alguém como líder, porque acabava por ser alguém da terra, alguém que estava sempre nos capitães do clube. Deram-me cedo a oportunidade de poder treinar as camadas jovens desde os meus 27 anos. E era algo que eu gostava. Posso dizer que passei no clube, passei por todos os escalões, principalmente nos últimos anos da minha carreira como futebolista, que tive aqui no clube. Passei por todos os escalões, desde os sub-7 ou sub-8 até aos sub-19, passei por eles todos como treinador principal. Acabei por crescer bastante, porque todos eles têm as suas características, todos eles nós temos que saber lidar de forma diferente com os miúdos. E quando acabei a minha carreira, porque tinha bem nítido na minha cabeça que era o último ano que eu jogava, até porque a meio da época, e há uma coisa engraçada que o Ricardo Chaves assumiu o clube, assumiu a equipa como treinador principal, agora faz parte da minha equipa técnica, é alguém que eu admiro muito, convidou-me para ser adjunto dele nessa fase. No início da época também dizer que tive o convite para ser adjunto do André David no Académico de Viseu, mas eu declinei porque queria jogar mais um ano no clube. E acabou por, no final da época, o presidente, mesmo antes de acabar, antes do último jogo, até foi uma época atribulada, digamos. Ficámos na segunda divisão na última jornada, houve aqueles playoffs todos. O presidente perguntou-me se eu estava disponível para ser treinador do clube na época seguinte, independentemente de se mantivesse ou se descesse. Eu disse que não diria que não, porque mesmo na regional, porque era o clube da minha terra, não conseguiria dizer que não, era algo que eu gostava, não é? O treino, ser treinador. Disse logo que sim, se passasse por mim essa
essa solução, independentemente da divisão, eu assumiria o clube, sem problemas algum. Já tinhas decidido que querias ir para o treino, não é? No fundo. Sim, sim, sim. Até porque, como eu te disse, desde novo, entre aspas, desde os 27 anos que me deram essa oportunidade de treinar camadas jovens e era algo que eu adorava. Adorava ver os miúdos felizes, adorava ver o crescimento deles no seu dia-a-dia, no jogo, ver no jogo eles, ao longo do tempo, o crescimento vinha do treino, vê-lo no jogo individual e coletivamente, isso apaixonava muito nas crianças e nos miúdos, principalmente, e era algo que eu queria. Sabia que é algo difícil, a gente tem que é uma profissão bastante difícil, a gente nunca está seguro, digamos, mas era esse o risco que eu queria correr. Não via a minha vida também fora do futebol, sempre estive nesse meio, nasci com um pai futebolista também, por isso o meu filho vai por o mesmo caminho também, não posso... Por isso não via a minha vida fora do futebol. Por isso era algo que aconteceria naturalmente. Tive essa felicidade de me darem essa oportunidade e começar no Mirandela, nos séniores, no CNS, que para mim como treinador era fantástico. E acabei por fazer 2 épocas, a época e meia, digamos, no clube, antes de ir para o académico, e correram bem, que ao fim e ao cabo fomos competentes. Tive a sorte também de apanhar 2 grupos, 2 plantéis fantásticos, com jogadores fantásticos, com jogadores comprometidos, que é isso que eu mais peço, e tenho essa sorte também no Académico de Viseu. Esse compromisso, isso é um bocadinho o meu percurso, foi esse. Sou treinador há pouco tempo, como dizia o Chaves, e bem, quando era meu treinador, dizia temos 10% de treinador e 90% ainda para aprender. E é um bocado isso. Estamos aqui para aprender e para evoluir todos os dias, com os jogadores também, porque eles ensinam-nos muita coisa ao longo do seu dia-a-dia, e é esse crescimento que nós vamos tendo, e acredito que com o seu tempo as coisas vão acontecendo naturalmente. Portanto, foi uma carreira também em progressão, porque foste trabalhando nos vários escalões de Mirandela e depois naturalmente veio a equipa sénior no Clube da Terra com muito significado, e às vezes quando estamos à frente do Clube da Terra e do Clube de Coração traz-nos desafios ainda mais complicados, e uma pressão maior, porque somos ali, sentimos o clube como poucos. Mas também te pergunto, nesse percurso que nos estiveste a explicar, grosso modo eu lembro-me de alguns treinadores com que trabalhaste, Dito, Daniel Ramos, se não estou em erro também, o Tony que falaste há pouco. O Dito não, o Daniel sim. No Moreirense foi o Daniel. Só o Daniel. O Daniel, portanto, já disseste o António Conceição Tony, que até já esteve aqui connosco, atual selecionador dos Camarões. Penso que o Nicolau Vaqueiro também, não é? Terá Moreira também. Na altura. E eu conheço bem o Nicolau e sei o quanto ele percebe do jogo. Mas olhando para os teus treinadores, bebeste dos teus treinadores para aquilo que és hoje como treinador, ou no fundo tentas ser tu próprio e obviamente ir buscar uma outra ideia que te marcaram? Sim, aprendi bastante e ficaram-me, vou ser sincero, gostei de todos eles, não tive problemas com nenhum treinador, graças a Deus, felizmente, e gostei de todos eles. Com todos aprendemos sempre alguma coisa, com todos fica sempre alguma coisa. Houve 2 que me marcaram, neste caso o André David, agora mais no fim, ensinou-me bastante, ensinou-me muito... Sim. A compreender o jogo, sim, ajudou muito. Uma compreensão do jogo. Sim, já me apanhou numa fase descendente da minha carreira, com 30 e alguns anos, e aprendi, adorei bastante trabalhar com ele, porque ajudou-me muito naquilo que sou hoje como treinador e como fui jogador também, na fase final também. E marcou-me no Paredes. Fugiu-me o nome. Eu vou tentar aqui ajudar no Paredes, portanto, que é a época de 2002-2003, não é? Penso eu. Sim, foi João Mário, posteriormente foi João Mário, que agora é adjunto de Carlos Carvalhal. Portanto, eu estou aqui a ver o António Borges, não é? Também. Não foi o António Borges. Soeiro? Ou o Moura da Costa, não é? Não, já estive então... aqui. Olha, fugiu-me agora o nome e eu estou sempre a falar nele. Como é que é possível? De qualquer maneira, tu vais lembrar de já me lembro. Pronto. Mas foram dois treinadores que me marcaram bastante. Eu sou dos que digo que aprendi com todos e vou vendo, vou pesquisando, não só eu, como a minha equipa técnica, e vamos falando, vamos vendo muitas coisas do que são os outros treinadores, a nível de treino, a nível de jogo, e vamos tentando adaptar também aquilo que
nós pensamos e que nós idealizamos para a nossa equipe. E não tenho problemas nenhums de fazer ou de ver ou dizer que aprendo um exercício ou outro com qualquer treinador que seja. Infelizmente não tive porque passei logo de treinador, de jogador para treinador, não tive muito tempo para poder... Seria o Fernando Valente, Rui. Foi Valente. Já tivemos aqui ajuda e até o Mister ainda me mata-se de eu não me ter lembrado, só que eu fui recorrer ao 0-0 e na época em que tu lá estavas... Mas agora fugiu-me, estou sempre a falar nele, E merecido, porque o Fernando é realmente um professor e gosto muito do Fernando também. Sempre, só que me falassem tantos nomes, fugiu-me o Valente. Estava a ler no 0-0. Para te dizer que não tenho problemas de dizer que aprendi com os outros. E, infelizmente não tive muito tempo para poder ir observar em treino muitos treinadores que estavam noutros clubes, porque acho que faz parte do crescimento de um treinador e não tive esse tempo, porque passei automaticamente de jogador para treinador e depois acaba por a gente não ter tanto tempo como queria para poder observar ou aprender com outros treinadores que estão na elite do nosso futebol ou digamos assim. Por isso não tenho problemas nenhum em dizer que pesquise e vejo, pesquisamos, não só eu, como a minha equipa técnica toda pesquisa e vamos adaptando e vamos percebendo se vai de encontro àquilo que nós pretendemos para o treino, pretendemos para a equipe. E é um pouco isso, é um crescimento gradual, dia a dia e acredito que todos os dias vamos melhorando um pouco. Rui, o André da Silva está aqui a dizer, e aliás foi na altura para a Rádio Estádio, ele comentou os 2 jogos do Académico na Taça frente ao Futebol Clube do Porto, não nos centrando já nesses 2 jogos, já vamos falar nisso mais à frente. Ele fala aqui equipa bem organizada, que eu já referi também, acima de tudo consciente das suas limitações. Ou seja, esta realidade, este pragmatismo é algo que tu provocas, que tu queres que exista, ou seja, a consciência de até onde é que se pode ir, mas procurando o tal jogo positivo, tu falaste muitas vezes nas conferências de imprensa? Olha, eu vou-te ser sincero, a nossa ideia de jogo, a minha maneira de pensar o jogo, desde juvenis, digamos, até hoje, é a mesma. Ok, vamos adaptando, claro, vamos crescendo, dentro dessa ideia vamos crescendo, como é lógico. Mas vamos nos adaptando também um pouco. E perceber que, por mais que a gente às vezes queira... Eu já ouvi muitos treinadores aqui, e eu também gosto, eu no Mirandela, e se tiveste e foste meu adversário, quase que obrigava a sair na primeira fase de construção pelo guarda-redes e sair curto, arriscámos até bastante, por vezes, e saímos prejudicados, algumas vezes, melhorámos noutras, fez parte também daquilo que era o processo e daquilo que era a nossa ideia de jogo. Aqui, no Académico, não mudou em nada, e para te dizer que o quê? Este ano, se calhar, se olharem para nós, vão dizer que a gente o clube, o Académico joga mais em transição, porque acontece algumas vezes, temos jogadores bastante rápidos na frente e acaba por acontecer algumas vezes, até porque jogamos num bloco, por vezes, bloco mais recuado, um pouco mais junto, mas num bloco médio, nunca jogamos num bloco baixo. Quem nos vir, somos compactos, gostamos de ser compactos, mas para te dizer o quê? Que a minha ideia não mudou desde o primeiro dia até agora. Okay? Vai dependendo e vai um bocadinho dentro disso, das limitações ou não daquilo que é os nossos jogadores, daquilo que eles dão ao jogo. Nós treinamos todas as semanas a primeira fase de construção, todas, não mudamos isso, não sai do nosso ADN. Agora, no jogo, a responsabilidade também é minha, mas dou lá eles, se eles se sentirem confortáveis, se os jogadores se sentirem confortáveis, porque estão identificados com aquilo que têm que fazer, identificados com aquilo que o adversário faz também se tiver uma pressão alta, estão identificados sempre com isso. Se eles se sentirem confortáveis e confiantes para o fazer, têm essa responsabilidade e dou-lhe essa vontade toda para o fazer. Se não sentir, saímos numa bola mais longa, sempre posicionados. Quem olhar para o Académico não vê o Académico a jogar ou a estar para a frente, isso não acontece nas nossas equipas de certeza absoluta. Agora, nós estamos cientes daquilo que os jogadores podem ou não dar e cada um à sua maneira, cada um com as suas características. O importante é eles perceber o jogo, perceber as dinâmicas, perceber a ocupação dos espaços, perceber as linhas de passe que têm que estar sempre lá todas disponíveis. Por isso é um pouco disso. Porque depois eles, individualmente, cada um à sua maneira vai dar à equipe e ao jogo aquilo que eles são. Porque cada um tem as suas características e nós não podemos fugir a isso. Nem podemos obrigá-los a fazer coisas que eles não estão. Por mais que a gente force, por mais que a gente faça,
para que eles acrescentem e para que eles melhorem futuramente, não vamos obrigá-los a algo que não se sentem confortáveis. Ora, o Eduardo Gonçalves, treinador também, amigo dos dois, quais as maiores dificuldades que sentiste na operacionalização e organização do treino quando mudaste do CPP para a segunda liga? Um abraço para o Edu. Sinceramente, não vi grande mudança. Muitas vezes não há muita diferença, não é? Porque há muitos bons jogadores no Campeonato de Portugal também, já se trabalha a um nível elevado. Sim, e acaba por ir um bocadinho quê? Se calhar por aquilo que nós somos como treinadores. O treino se calhar vai de encontro um pouco àquilo que o jogador gosta, que é a bola, não é? É lógico que eles querem a bola. Se houver sempre bola e se o treino for um pouco ao consciente deles, se eles se adaptarem, se eles se idealizarem com aquilo que é o treino, com aquilo que é a nossa ideia, com aquilo que nós pretendemos, o treino vai correr bem. Por isso eu não mudei nada. Eu já te disse que não desde os juvenis, pronto, que é um escalão. A matriz é a mesma, não é? É exatamente a mesma. A nível de treino é igual. Lógico, vamos adaptando e vamos melhorando alguns exercícios e vamos acrescentando sempre alguma coisa aquilo que é a nossa ideia de treino e a nossa ideia de jogo, que é a mesma, não é? Mas mudanças não vi nenhuma, sinceramente. O compromisso é o mesmo. Nós, como equipa técnica, também somos uma equipa técnica jovem, digamos assim, e somos 5 elementos, para te dizer que 2 já foram comigo do clube. Este ano tive a oportunidade, porque queria muito acrescentar à equipa técnica ao Ricardo Chaves, porque acho que vemos as coisas muito, muito idênticas, e ele foi um jogador de primeira divisão, com um passado fantástico, e era algo que também queria acrescentar, até porque ele foi médio defesa e acrescentava muito aquilo que podia dar à minha equipa técnica. Por isso, somos tranquilos, mas penso que a nível do treino não mudou grande coisa, não vi grande dificuldade. O nosso discurso também é simples, é claro, por isso não vi grande dificuldade. Grande diferença. Posso ver, se calhar daqui a uns anos, se for para a primeira divisão, posso sentir isso. Vai depender também um pouco, penso eu, se calhar dos grupos, que a gente acaba por ter a oportunidade de apanhar. Neste caso, tive a sorte de apanhar bons grupos, sou um felizardo por isso não me posso queixar muito. Rui, falaste nisso e vou aproveitar para ir a esse assunto, até porque é uma pergunta que muitas vezes se colocam aos treinadores que passam por aqui pela quarentena, porque muita gente que ouve e que nos chega é também treinador adjunto ou membro de uma equipa técnica. Portanto, como é que tu divides competências? Como é que é a vossa sinergia dentro da equipa técnica, que nos possas contar para percebermos um pouco como é que o trabalho é desenvolvido? Sim, dizer-te o quê? Olha, primeiro dizer que tenho dois jovens, que é o Zé Pedro e o Fernando Morato. O Zé Pedro é um rapaz de Mirandela, pediu para estagiar no clube quando eu comecei, no meu último ano de jogador até, ainda estava com o Ricardo Chaves também. Dizer-te que é um miúdo que não foi jogador de futebol, não teve por dentro de futebol, mas vai crescendo e vai se adaptando, vai tentando melhorar, e é isso que a mim me deixa feliz. Independentemente das dificuldades que tenha numa ou outra coisa, ele está mais direcionado para aquilo que é a análise também do adversário um pouco. Não percebia se calhar nada no início do que era a análise, mas faz parte do nosso crescimento, não é? É isso que, acima de tudo, é o miúdo que quer aprender, quer crescer e não o largo. Faz parte da minha equipa técnica, vai fazer parte sempre, se Deus quiser. Ele e o Fernando orientam mais essa parte da análise. Eu vejo realmente o adversário, mas já eles fazem um trabalho prévio antes, os dois. O Ricardo é alguém que pronto, na fase que a gente está, ou dependendo dos dias que a gente treina, ele e o Fernando Morato, que o Fernando é mais preparador físico, tem mais, vai mais de encontrar a parte física também. É fantástico para mim, acho que é alguém que no futuro vai se ouvir falar, porque acho que é uma pessoa fantástica a nível de treino e de pensamento, é muito à frente, é alguém que também evolui todos os dias, procura aprender todos os dias em relação a tudo, a nível muscular, a nível de tudo. Por isso, o Fernando e o Ricardo, por
por exemplo, nos dias da organização defensiva, ficam com a parte, quando a gente divide, ficam com a parte da linha defensiva, eu já fico com a parte média e avançada, e na organização ofensiva exatamente a mesma coisa. Eles ficam os dois com a parte da linha defensiva, ou os médios defensivos também, e eu fico com a parte ofensiva da equipe. Está bem o Cadete, o Paulo Cadete, que pronto, está relacionado com os guarda-redes, é o trabalho dele. Por isso, é uma equipa que está bem orientada, não faço nada sem perguntar a todos eles dão opinião em relação a tudo naquilo que é o nosso treino, naquilo que é o nosso jogo. Não, claro que depois a última decisão é a minha, é lógico, mas não faço, nem olho para eles como penso eu, que sou, sinceramente, e sou mesmo sincero naquilo que digo, não olho para eles todos e todos somos os principais. Eu às vezes na brincadeira, quando me ligam, eu digo, diz-me o principal, porque é mesmo isso, não tenho problemas nenhuns. Aprendo com eles, aprendemos uns com os outros, discutimos sobre o treino, sobre o jogo uns com os outros, sei que pensam e idealizam as coisas um pouco como eu, em quase tudo. Claro que há divergências numa outra situação, nada de mais, e chegamos sempre a um entendimento entre todos, e a última decisão, claro, e continuo a dizer que é a minha, mas passa sempre por eles qualquer decisão, por os quatro, nós somos 5, por os quatro passam todas as decisões. Rui, olhando para os números, que é uma coisa que também costumo fazer aqui para ser um ponto de partida para uma análise, por exemplo, a nível defensivo, de golos sofridos, o Académico de Viseu está no lote dos quintos classificados, digamos assim, em número de golos sofridos, estará muito mais longe na concretização. Pergunto se tem a ver com o facto da organização defensiva ter sido um processo mais consolidado e também com algumas dificuldades no que é o plantel, no que diz respeito aos pontas de lança. Sim, talvez, não é algo que a gente tem, nós, equipa técnica, temos tentado perceber um pouco. Porquê? Eu dou-te o exemplo, somos treinadores, esta equipa técnica está há 3 anos, em 2 épocas no Mirandela, época e meia no Mirandela, nós fomos dos melhores ataques. Exatamente. E andávamos sempre ali na quinta, sexta melhor defesa também, não sofríamos muitos golos, mas no ataque éramos dos melhores também, fazíamos muitos golos, bastantes golos. O ano passado, quando cheguei ao Académico de Viseu em fevereiro, o Académico era o segundo pior ataque, penso eu, e era a segunda pior defesa. Era o segundo ou terceiro pior ataque e a segunda ou terceira pior defesa. Acabámos como o terceiro melhor ataque em 4 meses. Fizemos muitos golos, sofremos menos golos do que o que vínhamos a sofrer, acabámos por ficar ainda ali nas equipas com mais golos sofridos, porque já tinham alguns golos sofridos para trás realmente. Mas melhorámos bastante. Mas para te dizer o quê? Que nós gostámos e era algo que nos idealizava e nos identificava também. Era que fazíamos bastantes golos. Este ano não o temos conseguido. E é algo que a gente acaba por tentar perceber. Porquê? Porque a nossa maneira de trabalhar, a nossa ideia de jogo, o nosso trabalho diário, não mudou em nada. Em nada. Ok? Vai se calhar um bocadinho às características daquilo que dos jogadores que temos, dos jogadores que temos este ano em relação à época passada, ou ao final da época do ano passado, da época passada, vai um bocadinho disso. A nível defensivo é algo que nós trabalhamos bastante. Como eu te disse, o Ricardo e o Fernando trabalham nessa fase mais do que eu. E são dois obcecados, são dois doidos por isso. Está a correr bem. O Chaves ainda mais, porque passou por ele, porque foi jogador, mas era algo que eu também, antes de ter o Ricardo, também gostava muito, não facilitar. E nós éramos bastante organizados e é algo que eu gosto de ser e gostamos de ser. Agora, a nível de ataque, realmente, nos últimos jogos temos criado bastante, não estamos a finalizar como desejávamos. É algo que trabalhamos muito, que trabalhamos bastante, é algo que eu tenho dito isso quase todas as semanas nas minhas conferências, porque trabalhamos muito e bastante nesse aspecto. Não temos conseguido concretizar da melhor forma, mas acima de tudo deixa-me feliz que ao menos a gente vai percebendo que criamos. Se não criássemos, ainda me deixava mais pensativo e deixava-nos a nós mais pensativos. Mas temos criado bastante, não temos finalizado, não temos concretizado da melhor forma e é como te digo, é um bocadinho também das características e se calhar também dos momentos de forma dos jogadores.
Ora, muito bem, temos aqui mais algumas questões, Rui, que são colocadas por quem nos segue. Aqui uma delas, o César Fernando, diz que, percebendo agora como treinador, depois de ter deixado de ser jogador, a importância da percepção do jogo, se trabalhas de forma específica essa situação, conhecimento do jogo, daquilo que pretendes no teu modelo nos treinos. De que forma é que incluís no treino, digamos, o conhecimento que é necessário para o modelo de jogo ser, digamos, bem interpretado? Está lá todos os dias, isso é diário, não é? Penso que é diário, não fugimos a isso. O nosso modelo está lá sempre, em qualquer que seja o exercício, ou em qualquer que seja o momento de jogo que trabalhamos diariamente, está lá sempre inserido a nossa ideia, o nosso modelo de jogo, no nosso modelo de treino, no nosso... Sim. Por isso não foge disso. Tens nuances conforme o adversário e a análise que é feita ao adversário? Nós, como eu te disse, o Zé Pedro e o Fernando fazem uma prévia análise ao adversário. Okay? Nós costumamos mostrar o vídeo do adversário só no final da semana e durante a semana, porque somos uma equipa técnica que se calhar aos poucos vamos acabar por mudar, uma outra coisa, mas preocupamos-nos muito com aquilo que nós podemos ou não fazer. Preocupamos-nos muito com a nossa equipa. Pouco o adversário, pouco, sempre alguma coisa, mas pouco. O nosso foco é sempre a nossa equipa, sempre. Vamos dando, para dar o exemplo, à quarta-feira, à terça-feira, por exemplo, quem joga numa semana normal, a gente acaba por quem joga fazer um trabalho mais de recuperação. O pessoal que não jogou tanto ou não joga acaba por fazer um trabalho mais de espaços reduzidos, que agora se tem falado muito também aqui, vai um bocadinho ao encontro disso. Na quarta-feira nós trabalhamos em organização defensiva e acabámos por fazer divisão. Trabalhamos numa primeira fase a linha defensiva, depois a linha média e a linha avançada e depois no final a equipa no seu todo. Acabamos sempre por... cada dia da semana nós trabalhamos o momento de jogo que queremos. Na quinta-feira trabalhamos o momento da organização ofensiva. Na sexta-feira trabalhamos um bocadinho em transição ofensiva e sábado vamos ao esquema tático das bolas paradas e um pouco mais, digamos, um 11-0 um bocadinho, para perceber ou não a dinâmica que vamos criar a nível de pressão ou não, a nível que o adversário sai, mas isto para dizer o quê? Por exemplo, na quarta-feira, na organização defensiva, quando estamos ou eles estão a trabalhar a primeira fase, a linha defensiva cá atrás, eles vão sempre de encontro àquilo que é um pouco os feedbacks, vamos tentando melhorar em algumas falhas que possamos ter no jogo anterior e tentar trabalhar sobre algumas coisas que podemos fazer para explorar fragilidades do adversário também. Para tentar precaver alguns movimentos do adversário. Por isso trabalhamos a linha defensiva sempre com alguns feedbacks em relação ao adversário. E é como na fase ofensiva, quando estamos a trabalhar a primeira fase de construção, vamos sempre de encontros também em alguns feedbacks àquilo que é o adversário, mas estamos sempre muito mais preocupados com aquilo que a nossa equipa pode dar. Gostamos que eles estejam bem cientes daquilo que somos como equipa, com e sem bola, porque depois eles que se perceberem o jogo e nós trabalhamos algumas coisas, mesmo se não for em relação àquilo que é o adversário, e eles vão estar preparados para aquilo que possa acontecer. E é um pouco isso que nós gostamos de precaver. Não trabalhar só uma coisa, mas trabalhar, perceber que independentemente do adversário, se eles vierem de uma forma ou de outra, ou se tiverem algumas características diferentes do normal, nós estaremos preparados para isso. Rui, com 24 jogos feitos na Liga Pro, que radiografia tiras a esta Liga Pro este ano? Evidentemente muito competitiva, aliás, basta ver os resultados e a classificação para se perceber isso, mas concordas com algumas ideias que foram sendo apresentadas aqui nos últimos dias, que é uma Liga Pro com ideias de mais qualidade? Qual é a tua leitura sobre isso? Sim, a Liga Pro vai de encontro àquilo que tem sido sempre a segunda Liga, ok? É bastante competitiva, muito competitiva. As equipas equivalem-se por a sua qualidade. Agora acredito que, se calhar,
por cada vez mais também estarem a aparecer treinadores mais jovens, acabam por as equipas quererem jogar um futebol mais positivo e vai por aí um pouco. As equipas tentam cada vez mais ser uma equipa de posse, todas elas gostam de ter bola. Depois vai depender da qualidade de uma ou outra equipa e individual, mas penso que vai um bocadinho por isso. Penso que é mais porque o futebol tem evoluído bastante e os treinadores cada vez mais se identificam com aquilo que é o jogo bem jogado. Gostam de ter bola, de jogar curto, por isso penso que é um bocado por aí. Penso que vai um bocadinho da mentalidade também. Qualidade, podemos dizer isto, não é? E de jogos de qualidade. Sim, penso que sim, bastante jogos de qualidade, bastante competitivos, que acaba por o futebol, se não se for competitivo, não tem piada, digamos. Por isso, a competitividade tem que existir. Os jogos, há uns que não vão ser tão bem jogados, como é lógico, mas são competitivos e por isso acredito que é um futebol agradável de se ver e de acompanhar e penso que cada vez mais há mais qualidade. Cada vez mais se aproveita também jogadores do CNS, porque também existe bastante qualidade, e penso que o futebol cada vez mais e eu disse isso no jogo da taça, as diferenças não são assim tanto como eram antigamente, de divisão para divisão. Acho que são muito curtas as diferenças, e cada vez mais vai havendo qualidade e com trabalho, os jogadores vão aparecendo cada vez mais ao alto nível. Rui, um desafio que eu também costumo lançar aqui aos treinadores da Liga Pro, que têm passado por aqui, que felizmente vão continuar a passar, é identificares um jogo que tenha corrido tão bem que se possa dizer, ora bem, aqui está um jogo que jogamos exatamente o jogo que nós queremos jogar, e na inversa em que as coisas tenham corrido mal, que realmente o adversário superiorizou, colocou muitas dificuldades e que foi realmente mais forte e que tenha ficado marcado também por isso. Olha, vou começar por um mau. O mau penso que claramente, o nosso jogo em casa com o Vila Franquense. Perdemos. Um jogo em que não estávamos, para além de não estarmos disponíveis, individualmente, não estávamos tão disponíveis, não conseguimos ser uma equipa. Tanto com bola como sem bola. A forma deles jogar também complicou um bocadinho. Nós estávamos preparados para isso, mas não conseguimos realmente, em nenhum momento do jogo, equilibrar e ir de encontro àquilo que nós somos como equipa, com aquilo que nós pretendíamos ou que pretendemos ser. Em momento algum do jogo conseguimos sê-lo. Não conseguimos mesmo. Por isso, se calhar, o Vila Franquense, por a sua ideia de jogo ser também um pouco diferente, criou-nos bastante dificuldades, ganhou bem, e eu disse isso no fim, ganhou-nos bem, vitória justíssima. Apesar de não ser um grande jogo, mas criou-nos bastantes dificuldades e não conseguimos realmente, em momento algum, ser uma equipa sequer organizada. Fiquei mesmo... contrariar essa situação do Vila Franquense. Não conseguimos, mesmo por mais que tivéssemos trabalhado e sabíamos e tínhamos identificado a forma de jogar e a forma como nós queríamos tentar ganhar a bola ou a forma como nós queríamos tentar entrar no adversário, não conseguimos. Por isso que eu digo, para além da disponibilidade, porque depois claro, é preciso essa disponibilidade mental e física do jogador, e não a tivemos também. Por isso foi um jogo péssimo, onde tivemos muito mal, e nós, a equipa técnica, gostou-nos bastante esse jogo, até porque foi numa fase que tivemos 3 derrotas seguidas, em novembro, e podia ter abalado com a nossa equipa e mexido bastante. Em termos de bom jogo, assim completo, não, acho que nem não fizemos um jogo com 90 minutos assim top. Fizemos boas partes em casa, fizemos boas partes, uma boa primeira parte com o Farense, uma boa primeira parte com o Benfica B, agora mais ultimamente. Há alguns jogos que nós fizemos boas primeiras partes, isto para te dizer o quê? Porque se tiverem ou se virem um bocadinho daquilo que foi o Académico de Viseu, com as equipas se calhar que neste momento estão à nossa frente, nós quase sempre numa primeira parte pressionamos alto. Tentamos obrigar o adversário
errar onde queríamos, ou orientar o adversário para onde queríamos para fazer uma pressão alta, e acabámos por fazer boas primeiras partes com bastantes equipas, o que depois levou, se calhar, nesses mesmos jogos, nas segundas partes, baixarmos um pouco mais em termos físicos, termos caído um bocadinho. Mas com elas todas, com as equipas todas estão acima de nós, fizemos sempre pressão alta numa primeira fase e que acabou por levar-nos a fazer bons jogos. Por isso, há alguns jogos que, em relação assim 90 minutos, penso que ainda não conseguimos fazer um jogo este ano com 90 minutos mesmo regulares, que possamos dizer que foi um jogo top. Rui, citaste aí realmente aquela que terá sido a pior fase, pelo menos a nível de resultados, foi do Académico Viseu, que é Porto B a 30 de outubro, 2-0, derrota em casa, não é? Depois Estoril Praia fora 3-1 e esse jogo com Vila Franquense, já no dia 10 de novembro, 2-0 também a derrota. Conseguiram vocês, equipa técnica, identificar o que é que estava a correr mal nesse período? Sim, olha, para dizer que o Porto B acabámos por fazer uma segunda parte muito boa mesmo com o Porto B. Criámos algumas situações, estávamos a perder, criámos algumas situações e acabámos por sofrer um segundo golo contra a corrente do jogo e acabámos por perder. Foi um pouco um jogo ingrato. No Estoril acabámos por jogar com 10 jogadores desde os 12 minutos ou 15, fizemos uma segunda parte com 10 jogadores. Olha, tu estavas-me a falar e eu nem me estava a lembrar disso. Isto é um bom exemplo, não é? Uma segunda parte de Estoril absurda, com 10 jogadores. Adaptámos ali um pouco aquilo que eram as características que tínhamos em campo, dos jogadores que tínhamos também, e fizemos uma segunda parte soberba mesmo, no Estoril. Acabámos por perder, contingências do jogo, mas e depois com o Vila Franquense realmente um jogo péssimo, foi o pior jogo que fizemos, muito mal mesmo. Foi uma fase difícil para o grupo. Dois jogos em casa, sim, 2 jogos em casa principalmente. É algo que identificava esta equipa técnica também, era em casa ser fortíssimo. Mirandela era, no Académico ano passado acabámos por ser nesses 4 meses também, e este ano é algo que nos tem faltado. Por isso que eu digo que a gente acaba por falar e tentar perceber um pouco o porquê das coisas, mas não mudamos aquilo que somos. Mas nessa fase foi um bocado difícil. Acima de tudo foi um continuar a acreditar naquilo que nós éramos, naquilo que nós somos, naquilo que nós idealizamos para a equipa, tanto da equipa técnica como da parte do grupo. Em momento algum, como é lógico, conversamos, todos nós, se às vezes os jogadores tivessem e têm essa vontade para dizer o que quer que seja, se não estão de acordo, o porquê das coisas, a gente conversou como grupo, tentou perceber o porquê das coisas, em momento algum, fosse com os jogadores, fosse com a equipa técnica, não puserem em causa aquilo que era o nosso trabalho, aquilo que nós acreditávamos, e se calhar foi um bocadinho por aí, porque a seguir fizemos 4 vitórias seguidas. O Feirense, é uma equipa também... penso que até nessas 4 vitórias seguidas tem 2 jogos da taça, penso eu. Sim. Mas não deixa de ser 4 vitórias seguidas. E por isso que eu digo que aí, e já disse várias vezes, o grupo aí, a equipa, os jogadores mostraram um caráter enorme, mostraram um acreditar naquilo que era a nossa ideia de jogo, naquilo que é o nosso trabalho diário, desde o primeiro dia até agora, não deixaram de acreditar e conseguimos dar a volta com aquilo que fomos até ali, mesmo naquele momento mau, não conseguimos ser, estávamos a ter resultados menos positivos, mas não fugimos daquilo que nós pensávamos, em momento algum o pusemos em causa, e acima de tudo puseram em causa os jogadores, que aí a equipa técnica não ia pôr em causa aquilo que pensa e aquilo que está bem identificado. Isso jamais vai estar em causa. Mas os jogadores em algum momento podiam pô-lo em causa e se calhar a parte mais difícil seria essa. Numa fase menos positiva, o jogador deixar de acreditar naquilo que era o processo, naquilo que era o nosso treino, naquilo que era o nosso dia-a-dia. E eles aí demonstraram um caráter enorme e demonstraram que nunca em momento algum puseram isso em causa e conseguiram dar a volta, porque eles é que conseguiram dar a volta, não somos nós treinadores, nós trabalhamos durante a semana, sim senhora, mas se eles não acreditarem, se não fizermos aquilo que é o
os nossos feedbacks, com aquilo que é a nossa maneira de ser, se nós fizermos acreditar naquilo que nós pensamos e que idealizamos, se eles não acreditarem, não adianta sermos bons treinadores, ter bons exercícios de treino, não adianta nada. Sem o tal compromisso que falaste há pouco, não é? Se não entrarmos na cabeça deles e eles não se identificarem com aquilo que nós somos, com aquilo que nós pensamos, esqueçam, não tem mais resultados. E eles aí demonstraram que acreditavam a 1000%, digamos, naquilo que nós tínhamos feito até ali e que não era aqueles 3 resultados menos positivos que iam mudar algo. E deram a volta por cima. Ora, antes de irmos à eliminatória com o Futebol Clube do Porto, à carreira histórica do Académico na Taça, o Pedro Teixeira pergunta se podes fazer uma análise ao jogo contra o Varzim. Se bem me lembro, um final de loucos, não é? O Varzim empata quase no fim e vocês que conseguem o gol da vitória. Tinham estado a ganhar quase o jogo todo. O gol da vitória já com 4 ou 5 minutos, já não sei de descontos. Mas lembro-me desse jogo também, 2-1 para o Académico. Sim, foi um jogo difícil, em que o Paulo Alves até esta semana penso que falou aqui também nesse jogo, eu estava atento. Eles acabam por se queixar, penso que do árbitro, do Académico, não se podem queixar. Uma primeira parte muito disputada desse jogo, lembro-me que foi uma primeira parte bastante disputada. Tentamos em alguns momentos pressionar algo também, nem sempre o conseguimos. Criaram-nos, se bem me lembro, 2 ou 3 situações de cruzamento em que nós estávamos preparados para isso, porque sabíamos que eles eram fortes nisso, porque o Ruiz era forte no atacado de espaço da pequena área, é muito forte, e estávamos preparados para isso. Conseguimos não sofrer golo nesses 2 ou 3 lances, e acabamos por fazer golo nós num bom golo do João Oliveira, fora da área, um belíssimo golo. Uma primeira parte bastante equilibrada, uma segunda parte onde o Varzim, nos primeiros 20, 25 minutos, obrigou-nos a baixar um pouco as linhas, por mérito deles, não por nós querermos, mérito do Varzim, acabou por nos fazer baixar. Acima de tudo, nós, como equipa, fomos inteligentes, conseguimos adaptar-nos àquilo que é o ambiente no Varzim, que é um ambiente difícil de se jogar. Um jogo entre históricos, não é? Varzim e o grupo teve a nível mental, era algo que eu tinha pedido antes do jogo, teve fortíssimo, não se deixou ir por isso, por o que poderia acontecer extra campo, e acabamos numa fase, eles acabam por fazer um golo até um bocadinho, se calhar, contra a corrente do jogo, porque não nos estavam a criar grandes situações de perigo, obrigaram-nos a baixar, mas não nos criaram bastante perigo, muito perigo, e depois numa fase final onde nós até fomos felizes com as substituições, deram-nos algum equilíbrio e conseguimos ficar mais vezes com bola, e onde conseguimos fazer um golo onde nos deu a vitória, mas já antes do golo tínhamos criado 2 oportunidades claras do golo que tínhamos falhado. Por isso foi um jogo bastante competitivo, à imagem da segunda liga, né? Mas um bom jogo. E eles queixaram-se, como é lógico, do árbitro, de um lance ou 2 que ficam a queixar-se de penalti. Mas isso, qualquer clube, num jogo ou outro, vai ter razões de queixa. E nós aqui na Quarentena da Bola, e o Rui já viu isso, e vocês todos fugimos completamente dessa análise, e por isso é que somos diferentes. Ora, o meu amigo João Monteiro, um grande academista, aliás, há tantos anos que nos conhecemos, e foi das pessoas que mais partilhou comigo o amor pelo Académico e isto da particularidade dos viriatos, e portanto gosto muito do João. Deixa aqui um elogio merecido ao Rui Borges, por causa da última época, que já aqui fomos falando, pegaste na equipa numa situação muito complicada, reta final notável, de muito compromisso, lá está, a manutenção uma jornada do fim, e esta temporada um tranquilo 8º lugar, e o histórico de chegar às meias finais da taça com um clube histórico como é o Académico. Lance-te este desafio daquilo que puderes partilhar connosco, como é que foi desenhada esta eliminatória em termos estratégicos com o Futebol Clube do Porto, depois da fantástica réplica no jogo em casa e também no Dragão, apenas desbloqueado com aquela grande penalidade, também tem que se dizer as coisas como são, e mesmo assim o Futebol Clube do Porto só muito perto do final é que consegue, digamos, dar a estocada na eliminatória. Portanto, o sonho estava lá, inclusivamente querias oferecer isso ao Presidente, os academistas todos, não é? Ao Sr. Albino, que estava a passar um problema de saúde naquele momento, e também a história fica marcada, está lá, já ninguém atira, mas o que é que nos podes deslindar do que é que foi a abordagem a esta eliminatória com o Futebol Clube do Porto? Olha, eu costumo dizer, por isso que eu digo que, apesar de ser o Porto, olho muito para aquilo que é a nossa equipa e pode ou não dar perante o adversário. Sinceramente,
como estávamos a dizer em off, os dois, eram os jogos mais fáceis de motivar os jogadores. Por isso, mais do que motivados estavam eles, mais do que comprometidos estavam eles, mesmo a nível diário, porque todos queriam jogar, se havia jogo que queriam jogar, era aquele. Por isso, era um jogo diferente. Em termos de estratégia, em termos de ideia de jogo, em termos daquilo que pensámos para o jogo, não alterou absolutamente em nada no jogo em casa, ok? No jogo em casa não mudou absolutamente nada. Jogámos com qualquer adversário da Liga Pro. Claro que os feedbacks durante a semana, naquilo que eu te disse, principalmente para a linha defensiva, foram dados em relação à qualidade do Porto, que é uma qualidade acima da média. Iríamos estar preparados, sabíamos que iríamos, e a maior parte do jogo, se calhar, eles nos iriam logo obrigar a baixar as linhas, mas era mérito deles, como é lógico. E acabámos, se calhar, até por jogar no jogo no Dragão, acabámos por jogar e conseguir jogar mais subidos até do que em casa, no jogo em casa. Mas mérito deles, em casa foi mérito deles, não foi estratégia nossa de baixar mais as linhas, nada disso. Foi mérito deles, conseguiram entrar logo bem, obrigaram-nos a baixar, íamos conseguindo dentro daquilo e das qualidades que nós tínhamos, sabíamos que era um jogo que nos iria dar alguns momentos de transição ofensiva, trabalhámos isso normalmente, porque o importante aqui é que a nossa equipa esteja preparada, e nós trabalhamos isso todas as semanas, esteja preparada para qualquer que seja o momento do jogo. Okay? Se tivermos a oportunidade de sair em transição, vamos sair. Mas somos nós ou qualquer equipa, penso que é qualquer equipa isso, assim, por isso estamos preparados para isso. E sabíamos que o jogo do Porto possivelmente nos iria dar mais vezes isso, até porque o Porto iria estar muitas mais vezes exposto no nosso meio campo, e nós iríamos estar muitas mais vezes baixo. Em relação ao jogo do Dragão, mudámos um pouco. Em termos defensivos, não mudámos aquilo que era a nossa ideia, mas tentámos ajustar ali de forma diferente. Para quê? E vou-te explicar o porquê. Nós normalmente, em qualquer jogo, em termos ofensivos, jogamos em 4-3-3, em termos defensivos, jogamos num 4-4-2. Ajustamos para um 4-4-2, com um médio interior a fazer a linha de 2 com o PL, e com o jogo com o Porto em casa fizemos isso, não mudamos. No jogo lá, no Dragão, tentámos mudar, tentámos fazer uma linha de 5, deixar o PL na frente, a linha de 5, porquê? Porque em alguns momentos queríamos tentar conseguir ter os dois extremos, neste caso o João Mário e o Jean e o Luizinho, mais prontos e mais próximos para sair em transição. Porque em relação ao que eram os nossos médios, neste caso que era o João Oliveira, o Fernando ou o Kélvin mais posicionado, mais centrado, não são tão explosivos, não eram tão rápidos para sair numa possível transição. E nós queríamos tentar aproveitar, nesses momentos de transição, os nossos dois alas, tentá-los tê-los mais subidos, a pressionar de fora para dentro, e ao ganho da bola tentar explorar a velocidade deles, porque são jogadores mais com essas características. Em alguns momentos conseguimos, em outras não. Foi algo que trabalhamos e mudámos. Trabalhámos numa semana. Por isso eu te dizer que não gosto de mudar, porque a equipa está idealizada e identificada com aquilo que são os comportamentos que nós pensámos desde o primeiro dia de treinos. Mas mudámos porquê? E eu vou-te explicar o porquê de mudar. Porque o feedback dos jogadores nós tentámos perceber e pusemos também um pouco nas mãos deles, tentar perceber o que eles achavam. Se achavam que conseguiríamos ter alguma sorte, digamos, ou conseguiríamos adaptar-nos bem àquela forma de defender com a linha 5, porque nunca o fizemos. E perceber se eles queriam, se eles achavam, se eles estavam confortáveis. E o feedback que recebemos deles, não, mister, nós achamos que isto pode dar resultado. Então, se achamos, vamos entrar assim. E foi isso que aconteceu. Acabámos por mudar um pouco isso. Entramos assim, numa primeira fase, porque eles assim o quiseram, porque eles assim identificaram que poderíamos realmente ter algum sucesso, e ficámos até perto do final, depois de sofrer golos, que mudámos, claro, para o normal, até acabámos por jogar com dois avançados, e acabámos por mudar aí. Mas
quase todo, ou 60%, 70% do jogo, acabámos por mudar em termos defensivos, para algo que tínhamos treinado só nessa semana e para algo que os jogadores acreditavam, acima de tudo, que seria benéfico. Porque se em algum momento nós, treinadores de fora, víssemos também que não era, também não o faríamos. Agora, no treino, vimos essa capacidade dos jogadores de perceberem o que nós queríamos e perceber perante o adversário que poderíamos ter algum resultado. Apesar do adversário ser um adversário difícil, íamos tentar a nossa sorte. E eles assim o quiseram e fizeram-no bem, com 2 ou 3 dias de treino, fizeram-no muito bem e deixou-me feliz por isso. Sentir o compromisso deles e a capacidade deles de se adaptar a algo que nós nunca tínhamos trabalhado e que apenas trabalhámos nesses 2 ou 3 dias. Rui, aproveitando que estamos a falar da Taça de Portugal, há aqui alguém que também te está a perguntar, o Hugo Carvalho neste caso, sobre o jogo com o Canelas, dizendo que, sobretudo na primeira parte, o Canelas esteve muito bem, criou-nos muitas dificuldades. O que podemos fazer aqui o transporte, e tu sabes bem isso, tão bem como eu, mas muita gente às vezes ainda não percebe muito bem, que no Campeonato de Portugal há muita competência e trabalha-se muito bem, e um adversário do Campeonato de Portugal é sempre muito complicado, e o Canelas realmente complicou bastante a vida ao Académico. Eu, sinceramente, a mim não me surpreendeu em nada, porque eu tinha dito isso na minha conferência de imprensa. Nós tínhamos feito a análise do Canelas há alguns dias e surpreendeu-me bastante na análise, nos jogos. No jogo não, porque já estava precavido em relação ao que tinha visto. Achei uma boa equipa, uma equipa com bastante qualidade, que nos iria causar bastantes problemas. Estávamos bem identificados com aquilo que eles eram como equipa e sabíamos que iria ser difícil. Ou faríamos um golo logo no início, porque acaba por desbloquear um bocadinho contra estas equipas, acaba por desbloquear um bocadinho o jogo, às vezes se fizermos um golo cedo, ou então iríamos passar dificuldades, e ficou bem explícito isso. Acabamos por marcar aos 90 minutos um golo com mérito, uma segunda parte onde conseguimos com o tempo empurrar o Canelas mais para trás, mas sempre precavidos para aquilo que eram as transições deles, que podiam nos sair cara a nós. Uma boa equipa, uma equipa bem orientada, bem organizada, que nos causou problemas, um jogo também diferente para nós. Porquê? Porque em relação ao Porto, é um jogo que o jogador não sente pressão nenhuma, não é? Ali, nesse lado a pressão era enorme para os jogadores, e eu até disse isso também numa conferência minha. Até eu, como treinador, fiquei um pouco ansioso nesse dia, e não é normal, mesmo nos dias de jogo não sou muito ansioso, e nesse jogo fiquei um pouco mais do que o habitual, porque realmente o que estava ali em jogo para o clube, para a história do clube, era algo diferente, não é? E os jogadores acabaram por, a primeira parte do jogo, sentir um bocadinho isso. Sentir os jogadores um bocadinho, que aquela ansiedade que eles tinham prendeu-os um bocadinho naquilo que era o nosso jogo, e não conseguimos produzir aquilo que estávamos à espera. Na segunda parte, que se soltaram mais um pouco, e acabámos por ter a felicidade de fazer o golo aos 90 minutos, mas podíamos ter feito antes, porque a equipa estava mais solta e já estava mais ofensiva e capaz de criar muito mais do que o que tínhamos feito na primeira parte. Mas isto para não te dizer, e não esquecendo isto, para te falar da taça, não esquecendo, e eu digo isso muitas vezes, o nosso primeiro jogo, que foi nos Açores, Rabo de Peixe, era uma equipa da regional com bastantes jogadores com alguma experiência de CNS, e que marcámos aos 92, aos 93 minutos o gol da nossa vitória. Por aí se vê a dificuldade que a gente queria, e a tal coisa de eu te dizer que cada vez mais ou cada vez menos se vê a diferença de uns escalões para os outros, porque essa caminhada começou numa equipa da regional, num campo difícil, sintético difícil, é lógico, mas criou-nos muitos problemas, e um jogo que acabamos por ganhar também só aos 93 minutos, ou 92, um gol do Kelvin, e começou aí a caminhada, num jogo com a equipa da regional, mas com bastante qualidade. Esta carreira na taça teve algum tipo de repercussão naquilo que foi a vossa carreira no campeonato? Muitas vezes se fala nisto, não se pode ter o melhor de dois mundos, isso é garantido, não é? E portanto há obviamente questões físicas que vêm ao de cima, que é diferente estar a jogar com uma equipa contra o Futebol Clube do Porto, como o Futebol Clube do Porto está preparada de outra maneira, ou até com um clube de Primeira Liga, com outra profundidade no plantel, mas ainda assim fez história. Pergunto se houve alguma fatura a pagar, e se ainda assim, claro, terá valido a pena porque se fez história, não?
A pena valeu sempre, valeu a pena. E se perguntares aos jogadores, eles queriam jogar quarta a domingo, quarta a domingo, quarta a domingo. Mesmo cansados, eles queriam jogar quarta e domingo. Mas pronto, mas em termos físicos, acaba por ser mais desgastante. Tivemos ali, na fase do Canelas e do Porto, gerimos ali um ou outro jogador de forma diferente, porque iam aparecendo umas mialgiazinhas de esforço. Acabámos por tentar gerir ali da melhor forma. Acabámos por, num ou outro jogo em casa, se calhar, sentir um pouco o nosso desgaste em relação àquilo que eram os jogos da taça. Até porque acredito que, indiretamente, mesmo aquela vontade de nós passarmos em frente na taça, a intensidade, a nível muscular, aquela ansiedade, digamos, de querer passar, acabava por nos, se calhar, desgastar ainda mais do que num jogo normal de campeonato. E se calhar pagámos um bocadinho isso num ou outro jogo de campeonato, nessa fase. Depois disso, penso que a gente tem conseguido equilibrar um pouco, perceber também os momentos ali, se calhar individuais, a nível físico. Há um ou outro que se sente mais e que a gente vai tentando perceber e vai tentando gerir da melhor forma, mas nada e se perguntar aos jogadores, preferiam estar mortos a nível físico e jogar e ter passado como passámos, claro, até as meias finais, que foi um marco histórico para eles e para eles mesmo aparecerem, porque merecem por todo o trabalho que eles têm feito desde o primeiro dia para connosco. A equipa técnica tem sido fantástica, tem sido um grupo fantástico, por isso, mais do que merecido para eles este momento que eles próprios criaram no clube. Eu já lá vou aqui algumas questões que são sobre o teu percurso no futebol de formação e as tuas ideias sobre o futebol de formação, e também já aqui perguntas de um ex-treinador teu e de um ex-colega teu de equipa, já lá vou a elas também, são muito interessantes, mas o Vitinho pega aqui em algo que estavas a falar, já que falaste nas mudanças no jogo da segunda mão no Dragão, em consonância com os jogadores, ou seja, ouvir o feedback dos jogadores e depois tomarem uma decisão em conjunto. Pergunta-te se podes falar um bocadinho do tipo de liderança que utilizas com o grupo de trabalho, partindo disso, ou seja, já se percebeu que há essa abertura, não é? Sim, um abraço para o Vitinho. Olha, eu não só eu, os meus treinadores todos, nós, a equipa técnica toda, eu tento ser, como é que vou dizer, eu como líder, acima de tudo aqui é o respeito, ok? E perceber o quê? O jogador tem que perceber, e digo isso muitas vezes. Hoje em dia quase todos eles, a maior parte, e quem não tem vai acabar por ter mais dia, se Deus quiser, é pai, ok? E o respeito é muito importante, e eles têm que perceber o quê? Que as atitudes deles, ou as faltas de respeito deles, os filhos vão se rever neles, porque os filhos revêem-se nos pais, não digam o contrário, acabam por se rever nos pais. E eu peço muito respeito acima de tudo. Eles têm a liberdade toda, eu brinco muito com eles, não entro no balneário deles, isso está fora de questão, entro quando tenho que entrar só para dar as palestras, não entro lá, mas nós temos ali nos balneários o sítio de posto médico, às vezes é máquina de café e tal, às vezes até está gente a mais, dá para pagar umas multas para a caixinha, mas a gente diverte-se muito e fala muito uns com os outros, e eu brinco com os jogadores, falo de tudo com os jogadores. Tanto eu como digo o Ricardo, o Fernando, o Zé Pedro, o Cadete. Brincamos muito com a equipa, com os jogadores, estão à vontade para tudo, estão à vontade, sou sincero com eles. Basta baterem na porta e perguntarem ao mister isto, ao mister aquilo. Eu sou sincero naquilo que acho, naquilo que penso. É normal que a gente, treinadores, num grupo de 26, 27 jogadores, não vá agradar aos 26 ou 27. É normal que o jogador que não joga vá pensar, vai falar, mas é para aí. Por vezes. Acontece, porque eu já estive daquele lado. A mim o que mais me importa aqui é pôr-me um pouco no papel deles. Ir de encontro um bocado a eles e fazê-los sentir um pouco confortáveis, porque se eles não têm, porque a gente hoje em dia, e para dar o exemplo, há muito treinador com os telemóveis e não sei o quê, proíbe telemóveis daqui, de além, são às vezes coisas, não quero dizer que eu não proíba em alguns momentos, ok, mas para te dizer o quê? Por vezes proíbe-se muitas coisas, ou o treinador cria muito anticorpo em coisas que
não precisa. Porquê? Porque o jogador tem que se sentir confortável. E são coisas que tu, por exemplo, vou proibir o telemóvel desde que entram nas instalações. Vou criar anticorpos com os jogadores. E eles já estão a dizer, oh, foda-se, que é isto? Logo, não vai estar contigo logo desde o início a 100%. Logo, com coisas que não têm nada a ver com futebol. Não tem nada a ver com o treino, não tem nada a ver com o jogo. São coisas que a gente acaba por criar anticorpos que não são necessários. E eu tento ir de encontro a eles, ok? Dou a responsabilidade a eles. Não admito, e eles sabem, desde o momento que entramos para treino. Ali é treinador, jogador, olham e falam dentro do limite do respeito, dentro de todos os limites, não é? E com o maior dos respeitos, digamos, respeitam-nos como treinadores, acaba o treino, brincamos igual, brinco com eles, meto-me com eles, até mesmo às vezes para dizer alguma coisa do treino que não tenha gostado, fazemos de forma indireta e com sorriso às vezes, mas sem querer, a gente vai lhe dando as mensagens, exatamente. Acabamos por ser um bocadinho, eu gosto de ir em conta muito aos jogadores, acima de tudo, mas depois eles têm é que saber o respeito, e é isso que tem acontecido. Tenho tido essa sorte, dizer-te o quê? Também que ao longo, desde que comecei a ser jogador de futebol, às vezes criava-se o hábito, o jogador mais velho, de ser os cobras, os balneários, não sei o quê. Antigamente era assim, aí vais para ali, cuidado com aquilo, e já tem muitos anos de bola, não sei o quê. E tenho tido a sorte nos grupos que tenho tido, o pessoal mais velho serem um complemento muito importante naquilo que é a equipa técnica. E neste caso, principalmente até nesta fase, os capitães, o ano passado, quando cheguei ao Académico, numa fase difícil do clube, numa fase final de campeonato absurda, porque as equipas de baixo ganhavam todas, iam ganhar fora, empatavam em casa, mas depois iam ganhar fora. Foi ali um final de campeonato realmente fora do normal, e tive a sorte de ter uns verdadeiros líderes, porque os jogadores mais velhos foram muito importantes naquilo que é o continuar da nossa mensagem, o continuar do acreditar naquilo que é a nossa ideia de jogo, naquilo que nós queremos para a equipa, e nesse aspecto tenho tido essa sorte. O pessoal mais velho tem sido fantástico naquilo principalmente naquilo que é do acreditar e do compromisso, e são os verdadeiros exemplos, e acabam por ser os exemplos para os outros. Por isso é que são os capitães muitas vezes, e tem bem explícito que as atitudes deles depois, por vezes, vão ser refletidas nos outros. E nesse aspecto também temos tido essa sorte. Agora, como líder, sou um líder muito tranquilo, como eu te disse, gosto de ouvir o jogador, estão à vontade para falar comigo, seja do que for, de bater lá na porta. Se não for comigo, eu digo isso muitas vezes, para se não se sentirem tanto à vontade comigo, se sentirem mais à vontade com quem quer que seja da equipa técnica, podem ir lá, batem, falam, tranquilos, seja no que for, a gente vai estar aqui pronto sempre para ajudar, naquilo que puder. Falo muito e brinco muito com eles, porque faz parte, gosto de me sentir bem. A gente estar ali só como treinador, cara de mau, não falar, não ter uma amizade, entre aspas, com os jogadores, não, acho que não faz lógica, porque eu, como jogador, gostava que se calhar outros treinadores que eu tive, ou a maioria deles, tivessem essa vontade comigo, brincassem comigo, me pusessem à vontade para tudo, mesmo no treino, tirando aquele momento de hora e meia de treino, ou 2 horas, o que for, de treino, tenho que estar ali concentrado e comprometido com aquilo que me estão a pedir e com aquilo que é exigido, com a nossa exigência diária. Tirando isso, gostava de falar, brincar, e tive um ou outro que até vi uns copos com eles e tudo. Isso não faço, porque não gosto de sair. Mas, de qualquer das formas, tive alguns treinadores, se calhar mais em final de carreira até, sentámos aqui num jantar de equipe, e também o faço com eles, sento-me ali, eles bebem o caneco deles, não me faz confusão nenhuma, gosto, acho que devemos ser transparentes, digamos assim, uns para os outros. Não adianta aqui, nem eles vão conseguir enganar o treinador, nem o treinador vai conseguir enganá-los a eles. Quer dizer, por isso, gosto de ter sinceridade acima de tudo, com respeito. O respeito tem que existir sempre. Isso não admito, não vou admitir, e digo isso desde o primeiro dia, porque não admito isso ao meu filho, as faltas de respeito. Por isso, o respeito tem que existir sempre, com a maior liberdade, quando é para isso,
estão à vontade e brincamos bastante, como eu disse, brincamos muito mesmo, mas e gosto de ir contra eles. Gosto de ir contra eles porque gosto de os sentir bem, porque se eles estiverem felizes vão-me render muito mais naquilo que é o treino, naquilo que é o jogo, naquilo que é o nosso dia-a-dia. Ora, muito bem, vamos fazer aqui uma pausa no Rui Borges, treinador, para voltarmos ao Rui Borges, jogador. Eu tinha prometido. O Carlos Matos lança a seguinte questão. Ele foi teu colega de equipa e depois treinado por ti, Mirandela. Gostava de saber, enquanto treinador, como reagirias a um jogador como tu foste? Tinhas qualidade de Primeira Liga para o Carlos. Achas que um jogador como tu eras, se tivesse um Rui Borges a treinar e a ajudar, que chegavas lá, abraço do teu ponta de lança? Esse é outro bebé gigante. Esse é outro bebé gigante. O Matos é um amigo, acima de tudo. Foi meu colega, foi meu jogador e é meu amigo. É meu amigo. Não sei, jogador como eu era normal. Penso que se não cheguei lá é porque não cheguei à Primeira Liga. Se não cheguei é porque não tinha que chegar, é porque me faltou alguma coisa para lá chegar. Não sei o quê. Tentei sempre dar o meu máximo, fosse onde fosse, acredito que tinha alguma qualidade, tentei sempre ser também amigo do amigo, a maior parte dos anos, como eu te disse, era capitão, gostava muito de ajudar, gostava muito de tentar equilibrar, penso que consegui, ou pelo menos tentei conseguir, acima de tudo. Gostava que o jogador se sentisse bem, é um pouco isso como treinador. O que sentia, se calhar, como treinador, como capitão, é o que sinto como treinador. Gostava que o jogador ou o meu colega se sentisse bem, acima de tudo. Mas não sei, se tivesse um treinador como eu tive alguns bons treinadores, como eu te disse, identifiquei muito com o André David, que é uma pessoa jovem, que se calhar acredito que com o tempo passou ali uma fase menos positiva, dado aquele problema que teve. Mas acredito que vai chegar lá também, porque tem muita qualidade e aprendi bastante com ele e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E é uma pessoa mais nova que eu e não teve, se calhar, carreira de jogador também, estudou também o futebol. E por isso não sei, se calhar lá mais atrás, mas o futebol era diferente, os tempos eram diferentes, o futebol evoluiu muito a nível de treino, a nível de velocidade de jogo, evoluiu bastante de intensidade, por isso é subjetivo dizer que se chegava ou não com um treinador como eu, porque se calhar podia até nem gostar de mim como treinador, não sei, não é? É como tudo, a gente, por mais que acho que seja bom, ou porque acho, o Matos, pronto, é meu amigo, estou a trabalhar comigo e não jogava. Acabou por não jogar como quando eu era treinador. Assim, não sei. A gente não consegue entrar ou não vai agradar a toda a gente. Por isso, acima de tudo, não sei. É porque me faltou alguma coisa. Acredito sempre que tem um porquê. Se calhar, se não cheguei como jogador, é porque vou chegar à Primeira Liga como treinador. Claro. E é um bocadinho a isso que me agarro. Sou um treinador bastante positivo. Somos uma equipa técnica bastante positiva. Gostávamos de agarrar sempre ao positivo. Nem que seja uma pequena coisa, mas agarramos-nos muito ao positivo. E na minha vida eu gosto de ser assim também. Sou muito positivo, gosto de me agarrar ao que é positivo, é porque não faltou alguma coisa ou é porque se calhar vou chegar lá como treinador. Deus queira que sim, oxalá que sim. Há pouco, tu, quando citaste os vários treinadores que te marcaram, falaste do André David, depois falámos do Fernando Valente, que já apareceu aqui a deixar uma pergunta. Um grande abraço ao Fernando Valente, um grande amigo, alguém que eu gosto muito, um excelente treinador, do melhor que Portugal tem, e ele faz-te uma pergunta: porque é que quando jogavas a aula transportavas para dentro a bola e causavas tantos desequilíbrios? O Mister, eu chamo-o mestre, tanto a ele como ao André David, na brincadeira, chamo-o aos dois. O Mister, ele treinou-me, eu tinha 20 anos, eu tenho 38 anos, há 18 anos atrás, sinceramente eu acho que ele estava 20 anos à frente de toda a gente agora. Também acho. Porque é um absurdo, porque foi o meu segundo ano de sénior, e eu tinha o meu primeiro ano de sénior no Bragança, tinha tido uma pré-época que andei em monte, sem comentários. Todo terreno mesmo, e cheguei lá e nós, esquece pré-época, acho que corri no máximo 10 minutos durante um mês inteiro de pré-época. De resto era tudo com bola, era tudo com 10-0, e eles já jogávamos em 4-4-2 com 2 PLs, um mais de área, outro mais de apoio.
por isso que eu digo que ele estava 20 anos à frente dos outros, ele já punha o Motinha nesse tempo com 35 anos ou 36 a fazer diagonais interiores com e sem bola. São coisas que não existiam para aquele tempo e que só se estão a ver agora, ou se calhar já existiu antigamente, mas naquele tempo não existia, ok? E agora começa-se a ver outra vez, veio o Guardiola, com os médios, com os laterais a fazer diagonais interiores, e ele já fazia isso há 18 anos atrás, e o Motinha, lembro-me bem, porque eu era extremo direito e o Mota era lateral direito, eu jogava claramente aberto, porque era jogador de linha, era extremo, claro, ele ensinou-me bastante na colocação daquilo que eram os apoios. Eu muitas vezes jogava de olhos fechados. A bola chegava a mim e eu de primeira já sabia onde é que punha a bola e sabia que estava lá alguém. Ele fez-me crescer bastante, por isso que eu digo que ele estava 20 anos à frente de toda a gente e acho que para aquilo que eu tinha a dizer, ele pôs o Mota com 36 ou 35 anos, alguém que jogou até aos 36 anos, claramente, e era um lateral bastante ofensivo, a jogar por fora, a jogar sempre na largura, quer dizer, e o Mota a fazer diagonais interiores e a fazer golos. Nunca o Mota pensou na vida dele fazer uma coisa daquelas naquela idade, e ele pôs a equipa, realmente, era algo inexplicável. Eu lembro-me algo também que fazíamos com ele, e ele não queria saber quem é que estava na perda da bola, quem é que estava em que posição estava. Ele não queria saber se o avançado estava a central ou se o central estivesse a médio. Tínhamos que estar ocupados e sabíamos o que é que tínhamos que fazer. E naquele primeiro momento, à perda da bola, estávamos organizados, independentemente de quem lá estava, os espaços estavam todos preenchidos. Por isso, acho que ele estava muito à frente naquilo que era o jogo e ensinou-me bastante mesmo. E foi alguém que até hoje admiro bastante, muito. Tem uma forma muito vincada daquilo que é a ideia dele de jogo. Por isso é fantástico, fantástico. Tem uma coisa boa porque fala sobre o jogo, mostra muito o jogo, aliás, se calhar é das pessoas que mais o faz e isso ajuda-nos a todos a evoluir, gosta ou mais ou menos, mas essa disponibilidade que o Fernando sempre teve para todos os fóruns, para todas as pessoas, é absolutamente fundamental para conseguirmos crescer sem qualquer tipo de dúvida. Portanto, fica aqui um grande abraço para ele também por isso, um abraço aqui para o Ricardo Labreca, o herói de Portugal, um dos, ele já sabe que eu divido agora entre ele sem luvas e o Éder em 2016, que finalmente ajudou a matar o Borrego e portanto são os heróis de Portugal. Um abraço para o Ricardo. Vamos falar aqui também um bocadinho mais do Académico de Viseu. O António Simões diz que o Académico merece pela cidade que é, depois da turbulência que passou, muito mais, agora é pensar positivo e olhar para o futuro. E depois o Bruno Fernandes, que é imigrante, mas que sofre aqui com o Académico de Viseu, como já demonstrou, pergunta se é possível imaginar um Académico de Viseu, não é, na Primeira Liga e com sustentabilidade para ficar na Primeira Liga, ou seja, como no passado já esteve, com essa tradição de Primeira Divisão. Olha, assim, o Académico, eu conhecia pouco a cidade, sou sincero, adoro a cidade, é uma cidade fantástica, os adeptos realmente são fervorosos, gostam também muito do clube, é um clube histórico, como é lógico. Acredito que o Académico está a crescer aos poucos, mesmo em relação à fase que eu cheguei para agora. Penso que a nível estrutural, mesmo a nível interno, tem crescido bastante. E acredito que ainda tem que crescer mais, porque não adianta, e às vezes eu já disse isso também, porque o clube e as pessoas, como nós, treinadores, jogadores, também queríamos subir divisão, e esse sonho é legítimo a todos. É legítimo a todos. E agora temos que compreender onde estamos inseridos, o clube, muitas coisas. O clube tem tudo para crescer, tem tudo para ser um clube realmente fantástico e um clube de Primeira Liga. Assim que também penso que as pessoas da cidade, a Câmara, neste caso, também apoiem cada vez mais o clube, porque tem tudo para crescer, tem zonas para crescer o clube, o estádio, tem tudo, só que pertencem, o estádio é da Câmara, não é do clube. Por aí é o que eu digo, os espaços em si têm que crescer um pouco mais, já têm algumas condições boas, não me queixo delas, são boas. É um clube que em termos internos tem crescido, como eu disse, e continua, e tem que continuar a crescer. E depois não pode, em momento algum, hipotecar aquilo que é as finanças do clube, porque é fácil dizer, e nós, já não sei que treinador é que teve aqui também, que falou assim diretamente um pouco
que não podia lutar em relação a alguns clubes, em termos de dinheiro, digamos. Em termos de contratações e tudo, não temos essas possibilidades. Mas também não é o dinheiro que faz os campeões, é certo. Okay? Não faz. Não é isso que eu também quero dizer. Agora, tem que ser sustentável e o clube tem que, aos poucos, conseguir equilibrar, entre aspas, porque ao longo dos anos é um clube que tem passado sempre por alguns meses com algumas dificuldades, menos dificuldades. Atualmente é um clube que está equilibrado, está em dia, está tudo, tem as suas finanças a tentarem se equilibrar também aos poucos, com a gente e com a ajuda de todos lá dentro do clube, da nível estrutural. Por isso é um clube que tem que crescer um pouco, mas que acredito que no futuro será um clube com muitas possibilidades de subir à primeira divisão, à primeira liga e de se manter por lá, porque a cidade em si merece, tem todas as condições também para o ser, e a Zona Centro, também o clube em si, neste caso está o Tondela, que também pertence ali, mas tem... muita tranquilidade foi fazendo o seu caminho e subindo, foi fazendo, não é? Exatamente. E é um pouco por aí, O Académico tem que crescer a nível interno, tem crescido, como eu te disse, tem crescido bastante nestes poucos meses, neste ano que eu estou no clube, do primeiro dia agora, já se nota muito o crescimento para nós que estamos lá todos os dias, para que vamos entendendo as coisas e vamos vendo, tem crescido, tem que continuar a crescer e acima de tudo, sempre com um crescimento equilibrado. E é isso que me deixa feliz, e todos a remar para o mesmo lado, que é o mais importante. Eu já disse isso também, já tive essa oportunidade de dizer, às vezes aqui é como o treinador, não vai agradar sempre ao jogador, a todos, aos 27. Vai haver sempre 2 ou 3, se calhar, que não se identificam tanto, ou se calhar mais, faz parte. Mas desde que sejam comprometidos com aquilo que o treinador exige ou aquilo que o treinador pede, é mais ou menos como os presidentes e como os adeptos. Independentemente de ser o presidente A ou o treinador B, há adeptos que gostam, há adeptos que não vão gostar, mas independentemente disso, é importante o crescimento do clube e perceber o crescimento do clube, porque é um clube que está em causa, é a cidade que está em causa, não é o treinador, ou o presidente, ou um diretor, ou quem quer que esteja no clube. Só estamos ali para ajudar a fazer o nosso melhor, todos nós, desde o presidente até ao chefe de equipamentos, ou até quem limpa os balneários. Por isso estamos sempre a tentar fazer o nosso melhor, nem sempre o vamos conseguir, porque do outro lado também há outras equipas, há outros adversários, para mim como treinador, não é? Porque é fácil, isto é mais ou menos como o treinador chegar aqui e dizer assim, não, eu gosto de ser uma equipa com posse, está bem, mas não nos podemos esquecer que do outro lado se calhar está um treinador que também pensou o mesmo, quer dizer, vai haver jogos que vamos ter mais posse nós, vai haver outros jogos que não vamos ter tanta posse como o adversário, porque do outro lado também está um treinador que pensa da mesma forma, que também quer ter bola e que também tem 11 jogadores com muita qualidade e que se calhar num momento ou outro vai superiorizar. Isso é um bocadinho como aí, a estrutura já é igual, há uma estrutura ou outra que está mais capaz e acaba por superiorizar a outro clube, a outra estrutura. Porque tem que gradualmente crescer e ir melhorando, e acredito que tem tudo para melhorar e para chegar à Primeira Liga. E oxalá que chegue, fico muito feliz mesmo. Muito bem, dizer-te que tens muitos transmontanos a mandar-te abraços e a vir ao de cima também este orgulho transmontano. Eu já disse aqui, metade da minha família é da Lixa, disse isto ao Mr. Ricardo Soares, a outra metade é transmontana, da zona de Montinho de Basto, portanto também gosto de ver aqui tantos transmontanos hoje aqui a participar e obviamente vizienses, como seria natural. Vamos olhar aqui para as perguntas relacionadas com o futebol de formação. Eu vou pegar em 3 para depois desenvolvermos, porque são muitas e vou tentar escoar as mais que puder. Portanto, sendo a vossa equipa técnica jovem, é também prioridade ter muitos jovens do plantel, principalmente jovens vindos da formação. Depois, o André Zeferino diz que com os jogadores a estarem cada vez mais preparados taticamente no final da formação, quais os indicadores que se procuram para perceber que o jogador está preparado para o contexto da segunda liga? E entretanto há uma pergunta mais concreta do Manuel Gonçalves que tem a ver, perceber a tua opinião sobre os jovens formados no clube que estão no plantel, e se olha para a formação do Académico como uma aposta a longo prazo. Portanto, são perguntas que se fundem no fundo. Bem, a primeira, vou começar pela primeira. Se defendes a aposta na formação, depois há aquela questão de dizer que quais são os indicadores que tu procuras para saber que já estão prontos para jogar, e neste caso, se a aposta na formação do Académico é uma viabilidade, não é? Se é uma realidade. Olha, eu sinceramente, eu gosto dos jovens, gosto bastante.
gosto, e sei o quanto custa às vezes ter uma oportunidade, porque também já tive essa idade e tinha o sonho de ser jogador de futebol, e sei o quanto custa termos uma oportunidade para chegar ao futebol sénior e às vezes até para darmos seguimento ao nosso crescimento nesse clube que estamos na formação. Agora, temos que perceber aqui algumas coisas em relação à formação. Os contextos, principalmente das equipas séniores, para dar o exemplo, eu vou dar um exemplo. No meu primeiro ano de treinador no Mirandela, nós tínhamos um protocolo com o Aves, e o Aves Sub-23 no ano passado foi campeão, e acredito que teve em muito a ver com aquilo que foi o trabalho feito no Mirandela. E eu vou-te dizer o porquê. Porque nós tínhamos 14 jogadores emprestados por o Aves, miúdos, realmente, o Mangas que chegou agora, o Zidane está a aparecer também, são miúdos que vinham até de um contexto Benfica, ok, vem de um contexto competitivo bom, digamos. Outros vinham da regional, porque o Aves tinha a equipa B na regional, ficaram em quarto, penso eu, ficaram por aí. E eu, nos primeiros dias, no primeiro dia, quando os vi chegar, vinham numa carrinha, olhei para o meu adjunto, para o Fernando, e disse assim, tanto miúdo. Fiquei ali um bocadinho até assustado, digamos. Tinha 4 ou 5 jogadores mais experientes da época anterior, tinham sido meus colegas, mas tinha esses jovens todos. E para te dizer o quê? Numa primeira fase de campeonato, as coisas correram bem, mas não correram muito bem. Andávamos por ali, ganhávamos, perdíamos, mas fomos crescendo. E fizemos uma segunda volta fantástica. Perdemos um jogo na segunda volta que foi em Vila Verde e foi o nosso melhor jogo do campeonato. Foi em Vila Verdense. E perdemos 1-0. Verídico. Perdemos numa bola parada, que até é algo que nós, como equipa técnica, gostamos de ser bastante fortes em termos defensivos, principalmente nas bolas paradas. E temos sido quase sempre, tanto no Mirandela como no Académico. Para te dizer que o jovem precisa de um crescimento sustentável e não é de um dia para o outro que eles vão explodir ou que eles vão conseguir demonstrar toda a sua qualidade. É raro, eu acredito que é raro. Apesar de terem a sua qualidade, acredito que tem que ter alguém, neste caso um treinador, que acredite no valor deles e que aos poucos vá percebendo o crescimento e vá percebendo a capacidade que eles têm para dar. Por isso que eu digo que o contexto é difícil. Por exemplo, no Académico, eu tenho 2 miúdos que eram júniores do ano passado, vêm de um contexto que o Académico de Viseu, penso que foram campeões da regional, que subiram à segunda divisão, vêm de um contexto completamente diferente, não é? A competitividade não tem rigorosamente nada a ver. Isto para te dizer que o Filipe, que é um dos miúdos, já jogou este ano no Central e penso que no futuro acreditamos muito, nós, equipa técnica, que será um miúdo que se vai impor e que vai ser uma figura do clube, neste caso, e é da terra. É um miúdo que tem muitas qualidades e acreditamos muito naquilo que ele é. O Miguel é um miúdo que precisa do crescimento. Miguel Sena, né? Miguel Sena. Precisa de crescer. Precisa, se calhar, passar por outras competições, se calhar chegar a vir ao CNS para voltar ali, porque a competitividade é diferente. Por isso que eu te digo que o Aves Sub-23 foi campeão, sim senhora, mas esses miúdos todos passaram por a competição da segunda B, do CNE, que é muito difícil. E o nível competitivo melhorou-os muito, porque eles vinham de níveis competitivos, e dei-te o exemplo do Mangas e do Zidane, com 2 miúdos com as qualidades fora do normal mesmo, mas eu dizia, muitas vezes ele no treino, vindo do Benfica e que é dos Júniors, há muitos aí nas obras, há muitos do meu tempo, há muitos internacionais do Sub-15 ou Sub-21 e que depois a séniores não passaram a nada, trabalham como os outros num emprego normal, sem desprestígio nenhum. Claro. Mas a forma de falar é essa. Sim. Eles tinham que se adaptar àquela competitividade do CNS, tiveram que se adaptar, e o crescimento deles aí foi sustentado, cresceram, tiveram que vir atrás para chegar lá à frente, e estão a aparecer, e eu acredito que os miúdos merecem oportunidades, ok, merecem muito. Agora acredito que temos que perceber os contextos competitivos de onde eles vêm e para o que vêm.
E depois, aos poucos, ir conseguindo e ajudar, tentar ajudar também naquilo que é o crescimento deles, sem os deixar desmotivar, que por vezes pode ser um pouco desmotivante. Um miúdo está num plantel sénior, por exemplo, do Miguel, estamos a falar do Miguel, ainda não jogou este ano por o clube, mas às vezes pode desmotivar um miúdo, mas ele tem que sentir que faz parte do crescimento dele, faz parte do processo dele, de evolução dele, porque pode existir um fora de série que chega ali e joga, isso está, não é? Isso existe, já existem alguns. Agora, os miúdos têm que passar por um processo evolutivo e acredito que têm que passar, acima de tudo, por todas as fases de crescimento em relação àquilo que é a competitividade dos escalões, faz parte. Agora existe o Sub-23 para aproveitar e se calhar ajuda muito ao crescimento deles de passar de júnior para sénior, esse campeonato Sub-23. E depois já o CNS e segunda liga, porque o CNS as pessoas falam, mas o CNS é muito competitivo e faz crescer muito os jogadores, faz muito mesmo. Por isso faz parte um bocadinho deles. Eu gostava cada vez mais que os miúdos tivessem a capacidade de se adaptar rapidamente e de ter um crescimento enorme. Mas não é fácil porque a competição é diferente. É diferente. Já agora, aí há uma pergunta do Laurindo Filho. Achas que o Campeonato de Portugal tem mesmo que ser definitivamente o grande fornecedor de jogadores para a segunda liga? Sim, eu acho que cada vez mais vai ser-lo. Até porque os jogadores nos últimos anos que têm chegado à segunda liga do CNS têm o demonstrado. E isto é como tudo. Quem vai chegando vai demonstrando e vai dando, se calhar, a oportunidade a outros que lá estão à espera de uma oportunidade e que vão tê-la porque eles estão a demonstrar que esses mesmos que lá chegaram primeiro, se calhar, estão a demonstrar que existe muita qualidade lá atrás. E se calhar essa demonstração que estes jogadores têm chegado à segunda liga, têm tido e vão demonstrar, têm chegado à primeira liga também alguns, que é muito importante. Mas vai um pouco de encontro a isso dos jovens também, perceber o quê? Porque muitos deles chegam do CNS à segunda liga, da segunda liga depois em 2 anos, ou 1 ano ou 2, vão para a primeira, porque é aquele crescimento que eles precisam, é aquela mudança de competitividade que eles precisam, aos poucos, gradualmente, e acrescentando sempre à competitividade, que vai aumentando a competitividade de escalão, digamos, de divisão para divisão, vão chegar lá. Por isso, acredito cada vez mais e perante também, apesar de que em alguns clubes também já se paga razoavelmente bem no CNS, acredito que dado também à conjuntura que se vai viver em relação a isto económico, em relação a este momento menos bom do país ou do mundo, digamos, possivelmente ainda mais se irá procurar jogadores no CNS. Eu fico feliz por isso, porque acredito que há muita qualidade lá, muita mesmo, e cada vez mais acredito que vai ser por aí. Eu assino por baixo, jogadores e treinadores de grandíssima qualidade estão no Campeonato de Portugal. Sim. E tem que se pôr os olhos. O André Azevedo faz aqui uma pergunta que o Rui já respondeu, André, portanto depois podes ouvir, este vídeo fica disponível na página e depois vai para o YouTube também. O Ivo Damas manda-te também um grande abraço, ele diz que, portanto, que escreveste muito em paredes e agora escreves com grande nível como treinador. Um grande abraço ao Ivo Damas também. E depois as perguntas finais agora que te queria colocar, a do Marcelo Papo, que até que ponto foi importante a passagem pela formação, como há pouco escreveste, todos os escalões, para trabalhar ideias, estratégias e cimentar o teu ADN enquanto treinador? Foi muito... Há um miúdo que passou por mim, esse Marcelo, ok? Passou por aqui, por Mirandela, nas camadas jovens, e foi meu jogador. Foi muito importante naquilo que é o meu crescimento e no acreditar, principalmente no acreditar naquilo que era a minha ideia, naquilo que eu pensava para o jogo. Muito importante mesmo. Porque a gente tem uma ideia, pensa ao jogo... Já com a ideia cimentada, não é? Lá está. É isso que eu estou a dizer, por isso que eu te disse, desde o meu primeiro dia de treinador nas camadas jovens, principalmente a partir do juvenis, como eu te disse, porque a gente aí já vai um bocadinho mais ao tato, fez-me acreditar, acima de tudo, naquilo que eu pensava para o jogo, mérito também dos miúdos que tinha e a minha capacidade também, se calhar, ou a minha, porque neste caso nas camadas jovens acaba por ser só eu, não havia equipa técnica, mas acima de tudo na minha capacidade de
de chegar a eles, de os fazer acreditar naquilo que eu pensava, naquilo que idealizava, na alegria que eles tinham em tentar fazer aquilo que eu queria, o que eu exigia, fazê-los perceber o jogo um pouco, que gostava se calhar que também me o tivessem feito lá atrás, apesar de ter tido o Valente, que me ensinou bastante há 20 anos, e já disse que estava 20 anos à frente, mas depois acredito que os treinadores hoje em dia dão seguimento uns aos outros, porque cada vez mais estão evoluídos. Dizer que nesse aspecto foi muito importante, não acreditar acima de tudo naquilo que era a minha ideia de jogo, naquilo que eu queria para o jogo, naquilo que eu esperava para o jogo, naquilo que era a minha capacidade de liderança também, de fazer chegar, um pouco por aí. Foi muito importante nesse aspecto, por isso que eu digo que não mudou nada desde o primeiro dia que sou treinador das camadas jovens. O meu filho, fui treinador do meu filho. Fala muitas vezes do meu filho porque ele é doente da bola. E mesmo para os meus jogadores, mesmo para os jogadores, eu falo nele, e eles podem dizer isso, até se podem estar a rir, porque falo muitas vezes, é maluco por bola, e foi meu jogador, e ele, se for ver os treinos do Académico de Viseu, claro que pode variar uma coisa ou outra, mas no seu geral, vai dizer assim, pai, mas nós fazíamos isto quando treinámos no Mirandela. Não vai fugir disso, não vai, porque acreditamos plenamente naquilo que nos pode levar a ter mais sucesso. E acima de tudo acreditamos naquilo que é o nosso trabalho e vamos acreditar sempre. Por isso a formação foi muito importante, foi importante passar desde os sub-7 até os sub-19, totalmente diferente, até aos séniores, é totalmente diferente, lidar com miúdos, identificava muito com isso. O que mais me deixa feliz hoje em dia até é muitos pais abordarem no sentido que gostaram e que os filhos falam muitas vezes no Mister, digamos, deixa-me muito feliz nesse aspecto, porque eu espero, e como treinador hoje, agora neste momento, é o que eu espero também, nós esperamos, é que em algum momento, lá na frente, eles, seja da que maneira for, mas por lado positivo, como é lógico, nós conseguimos marcá-los. Dentro daquilo que nós pensamos para os jogos, dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo, que os conseguimos marcar, que eles pensem, não, o Mister, aí fazíamos isto, é que era... gostava muito quando fazíamos isto com o Mister, ou qualquer coisa, mais nos miúdos, né, nesse aspecto do fazer. E o jogador igual, espero que mais no futuro, quando não forem meus jogadores, digam assim, não, aquele gajo afinal ainda pensavam as coisas engraçadas e pensava as coisas de forma correta e identificava muito com aquilo que ele dizia ou pensava para o jogo. E é um bocado isso que nos deixa felizes a nós treinadores, é ficar neles, de alguma forma marcados neles, nos jogadores e neste caso nos miúdos, que é fantástico, os miúdos, acima de tudo os miúdos, porque os miúdos são mais puros e sinceros naquilo que dizem. É verdade, são puros, dizem o que tiverem que dizer. E a gente é muito bom ouvir dos miúdos que gostam de nós. Ora, antes de fecharmos, um abraço do Hélio, que foi meu jogador no Boa Vista também, defesa central. Aliás, meu colega, o grande Hélio. De cabeça e de penalti também, que nos ajudou muito naquele ano em que ficamos em primeiro lugar, com os mesmos pontos do Padroense no Campeonato de Portugal. Um abraço para o Hélio. E para fechar, o Carlos Filipe Barbosa, um grande adepto do Tirsense, que vai estar connosco já daqui a instantes, noutro direto que vamos fazer aqui, além de dar os parabéns, numa outra mensagem, pergunta-te quais são os objetivos como treinador para o teu futuro e se num espaço temporal espera chegar a um patamar superior de uma forma rápida como chegaste à segunda liga. Dizer-te que sinto-me um felizardo por em pouco tempo ter chegado à segunda liga, mas também dou mérito àquilo que é o nosso trabalho, porque mostramos competência para isso e se não a tivéssemos rapidamente caíamos. Por isso era um risco que nós corremos, mas acima de tudo um risco que nós acreditávamos que tínhamos que correr e que iria ser bom para nós e queríamos conseguir ultrapassá-lo. É por isso que acreditamos muito naquilo que é o nosso trabalho. Por isso sinto-me um felizardo por isso, mas acima de tudo também nos dou algum mérito porque tivemos essa capacidade e essa competência para nos manter aqui, porque somos treinadores há 3 anos e rapidamente cairíamos, digamos. Dizer que o meu objetivo, como é lógico, nosso objetivo é chegar à Primeira Liga.
neste momento. Chegamos aqui, o próximo passo é chegar à Primeira Liga. Mostrar, acima de tudo, competência aqui nesta divisão, nesta segunda Liga, porque é muito difícil, porque é um campeonato muito competitivo, é bastante difícil e faz-nos crescer muito como treinadores. Vamos nos adaptando também um pouco àquilo que é o campeonato em si, que é a exigência em si do campeonato, que é a exigência do clube, a exigência onde estamos inseridos. Por isso essa parte também faz parte daquilo que é o nosso crescimento como treinadores. Por isso não somos obcecados por dar um passo à frente. Arriscamos já neste passo, estamos a crescer aqui, faz parte do nosso crescimento. Quero, acima de tudo, e queremos continuar a mostrar competência aqui onde estamos inseridos, até porque temos felizmente, dada a nossa competência, contrato com o clube para a próxima época ainda. Por isso, o nosso pensamento neste momento é continuar a ser competente aqui e crescer aqui neste contexto, para depois, isso sim, estarmos preparados para o contexto da Primeira Liga. Acredito que o tempo surgirá, porque, como eu digo, acredito muito naquilo que é o nosso trabalho. Dizer também que acredito, e acho bem, nós estávamos a falar isso em off, dos cursos de treinador. Eu sou a favor disso, acho bem, faz parte do nosso crescimento também, da nossa aprendizagem. Agora, eu tiro os cursos, eu tenho nível 2 só, neste caso, tenho o Paulo Cadete com nível 3. Eu tenho todo o gosto em tirar os cursos, não me custa nada. Aliás, queres tirar, não é? Terei todo o gosto em tirar os cursos. Agora, tem que existir os cursos para nós tirar, porque senão me adianta ser a mim aqui competente durante 2 ou 3 anos e os cursos não abrirem e não posso ir para outro sítio mostrar a minha competência porque não tenho o curso, porque não abrem, simplesmente só não abrem. Quer dizer, por isso faz parte também, espero também que abram, espero ter essa oportunidade também de acrescentar aquilo que é o meu processo evolutivo, digamos. Por isso terei todo o gosto. Agora, neste momento, o objetivo é chegar à Primeira Liga, mas sustentável, com os pés bem assentos na terra e tudo a seu tempo, digamos. Muito obrigado, Rui, foi um enorme prazer receber-te aqui na Quarentena da Bola, desejar-te o melhor também e obviamente vamos estar em contacto. Um grande abraço, obrigado. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui contigo, está bem? Fazer parte deste painel que foi fantástico. Tem sido fantástico. Obrigado, Rui, obrigado a todos que nos seguiram e foram muitos, felizmente, também assim se esperava. O Académico de Viseu é um clube histórico com grandes tradições e o Rui também merece pelo trabalho que tem sido realizado. Obrigado por terem estado deste lado, daqui a pouco estou já de regresso com o novo direto aqui na Quarentena da Bola, fiquem ligados, abraço a todos.